Fala pessoal que vai fazer a prova pro OAB, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de Direito Penal. Galera, nesse nosso primeiro encontro de exercícios, nós vamos analisar algumas questões, conteúdo introdutório de Direito Penal, abrangendo aí a parte de introdução de um modo geral, a parte dos princípios e a parte da aplicação da lei penal. Vamos observar, galera, que a parte de introdução não cai. Como assim, Jefferson? A parte de introdução, conceito de direito penal, funções do direito penal, limites do direito penal, tudo aquilo que a gente encontra na doutrina. A parte de princípios também é uma parte que cai muito em outros concursos, não cai para a OAB, pessoal. E a parte principiológica você extrai da doutrina, de conceitos criados da doutrina a partir principalmente de alguns direitos previstos no artigo 5º da Constituição ou em tratados internacionais. Então a parte de princípios, galera, também não cai, no máximo o princípio da legalidade que está no Código Penal. Cai mesmo, pessoal, é a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, a questão da retroatividade ou irretroatividade da lei penal. É essa parte que cai, tá bom? Então, as questões que nós vamos fazer aqui, apesar de abranger toda a parte introdutória, tá aí quase 1/5 do teu livro de direito penal, só vai cobrar a parte da aplicação da lei penal, tá? Outra observação é que a OAB cobra esse conteúdo com uma certa intensidade. Vocês vão ver, galera, que a OAB costuma ser bastante superficial na sua cobrança dos diversos temas no direito penal. Esse é um dos temas que ela cobra um pouquinho mais profundo. Quando eu quero dizer profundo, eu não tô falando assim profundo no sentido de muito difícil, não, tá? Tô falando que ela cobra, por exemplo, súmula. Coisa que tem matéria que ela não passa nem perto, tem súmulas importantes que ela nunca fez uma questão sobre essas súmulas. Aqui não. Aqui ela cobra, inclusive, súmulas. Beleza? Cobra também alguns artigos não tão cobrados em concurso geral. Então é uma matéria bastante explorada com uma certa intensidade média, vamos colocar assim, tá? Pela OAB. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Vou colocar aqui para vocês. Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019 em comemoração ao aniversário de 1 ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio a agredi-la, causando-lhe lesões leves reconhecidas no laudo próprio. Quer dizer, Paulo bateu na mulher. Com a intervenção dos funcionários do hotel, que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante pagamento de fiança e autorizado seu retorno ao Brasil. Paulo, na semana seguinte, retornou para o Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente de que o fato já era do conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com a sua situação jurídica no país, Paulo procura você, na condição de advogado, para obter orientação. Considerando apenas as informações narradas, você, como advogado, deve esclarecer que a lei brasileira. Galera, ele quer saber se a lei brasileira se aplica a esse caso. Vamos lá. Quando o crime é praticado no Brasil, aplica-se a lei brasileira, salvo naquelas situações excepcionais de intraterritorialidade, né? Que é o caso dos servidores, dos funcionários de embaixadas, dos cônsuls, quando o crime praticado por eles tiver relação com suas funções. Então, esses tipos de trabalhadores, governos estrangeiros, eles respondem perante a lei de seus países. Mas essa é a situação excepcionalíssima, tá? Via de regra, praticou o crime no território brasileiro, responde segundo a lei penal brasileira. Contudo, a gente sabe que, excepcionalmente, alguns crimes, mesmo praticados fora do território brasileiro, responderão perante a lei brasileira. São as hipóteses de extraterritorialidade. Essas hipóteses de extraterritorialidade podem ser incondicionadas, condicionadas ou hipercondicionadas, certo? A dica que eu sempre dou é para você memorizar as incondicionadas. Memorize as incondicionadas, que são apenas 4. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Segundo lugar, contra patrimônio público e a fé pública. Patrimônio público aí da administração direta ou indireta, por exemplo, no caso da Petrobras, dos Correios, estão incluídos também. Então, por exemplo, a Petrobras tem realiza atividade lá em Angola, na exploração de petróleo. Digamos que o funcionário da Petrobras ou um terceiro, ele subtrai algum bem da Petrobras. Esse indivíduo que roubou a Petrobras, ele responde perante a lei brasileira, mesmo praticando o crime lá fora. Por quê? Porque esse bem é um bem da administração indireta. Por causa disso, atrai a aplicação da lei brasileira. Em terceiro lugar, crimes contra a administração pública, e aí são os crimes em geral, daquele capítulo lá contra a administração pública, do Código Penal, praticados por servidores públicos. Em quarto lugar, crime de genocídio, quando praticado por brasileiro ou por pessoa residente no país. Então você tem 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Poderíamos acrescentar também a tortura, que está fora do Código Penal, mas também é uma hipótese incondicionada, mas eu nunca vejo aparecendo em prova. Então não se preocupe tanto com ela. E nós temos também as hipóteses da extraterritorialidade condicionada e a hipercondicionada. Galera, você já viu que a violência doméstica e familiar contra a mulher não é uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Aqui já está claro, certo? Agora, é hipótese de condicionada? É hipótese de hipercondicionada? Vamos analisar as alternativas? Eu já vou adiantar para vocês. É sim hipótese condicionada, por quê? Porque uma das hipóteses da condicionada é quando o crime for praticado no estrangeiro, por brasileiro, e o Brasil assumiu o compromisso de reprimi-lo.
através de tratados internacionais. Existem tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, e ele se compromete a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nesse caso, como existe um tratado sobre isso, esse caso, existe a atração da competência da legislação brasileira. Tá? A FGV, nos exemplos das questões de prova dela, ela costuma utilizar a violência doméstica e o racismo como referência, tá bom? Então, envolveu violência doméstica, envolveu racismo, por exemplo. Racismo contra o Vinícius Júnior, lá na Espanha, pode ser punido perante a legislação brasileira? Pode. Por quê? Porque o Brasil, ele assumiu o compromisso de coibir esse tipo de crime através de tratados internacionais. Show de bola? Então vamos lá. Letra A. Não poderá ser aplicada, tendo em vista que houve prisão em flagrante em Portugal e em razão da vedação do bis in idem. Não. Já vimos aqui, eu já respondi, apesar de fugir um pouco do padrão, porque é uma cobrança, assim, sofisticada, difícil, tá? Quando você analisa questões de concurso público em geral, esse tipo de cobrança aqui, ela já tá no nível médio pra difícil, tá? Esse tipo de questão aqui. Provavelmente vai ser a questão mais difícil, todos que nós vamos resolver da FGV sobre esse tema, aplicação da lei penal. B. Poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia, e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Esse é o gabarito, tá, pessoal? Esse é o gabarito. São 5 condições para ele ser punido aqui do Brasil, tá? Uma delas é o autor do fato retornar ou entrar dentro do território nacional, beleza? A vítima não precisa estar no território nacional. Letra C. Poderá ser aplicada desde que Júlia retorne ao país. Não existe essa exigência, no artigo 7º, inciso 2º. D. Poderá ser aplicada ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Galera, não. Por quê? Porque a condicionada, uma das condições é que ele não tenha sido denunciado ou absolvido lá fora. Certo? O objetivo é não permitir que o camarada fique impune. Agora, se ele já foi denunciado lá fora, se ele já foi absolvido lá fora, aí nesse caso não se aplica a lei penal brasileira. É interessante que o próprio enunciado da questão deixou claro isso. Ó, vou marcar aqui para vocês começarem a perceber como que o examinador trabalha. Olha o que ele... Sem que houvesse qualquer ação penal em seu favor em Portugal. Tá vendo? Isso aqui não foi aleatório, isso aqui foi intencional. Para dizer para você o seguinte, ó, está presente aí um dos requisitos da extraterritorialidade condicionada, que ele não ter sido julgado lá fora, tá? Então, nem denunciado e tampouco julgado lá fora. Artigo 2º, André, nascido em 21/11/2001, adquiriu de Francisco em 18/11/2019. Galera, você precisa marcar essas informações daqui. Raramente elas não servem para nada, tá? Às vezes o examinador fez só para te enganar, tá? Mas na maioria das vezes, essas informações são imprescindíveis para você solucionar a questão, tá? Adquiriu de Francisco, 18/11/2019, grande quantidade de droga. Quer dizer, André já era maior de idade, pessoal? Sim ou não? Olha só, entre 2001 e 2019 são 18 anos. Vamos olhar agora os meses, certo? Ele nasceu no dia 21 e ele comprou a droga no dia 18. Ou seja, quando ele comprou a droga, ele ainda era inimputável. Ele só se tornaria imputável 3 dias depois, no dia 21. Show de bola? E ó, para ficar ainda mais claro, dia 18 ele comprou a droga. No dia 21 ele completaria 18 anos. Grande quantidade de droga, com o fim de vendê-la. Opa, aquisição para o tráfico, a aquisição em si já é tráfico de drogas. 8 verbos no artigo 33 da Lei de Drogas. Com o fim de vendê-la aos convidados do seu aniversário, que seria celebrado no dia 24/11. Imediatamente após a compra, guardou a droga. Opa, ó, já temos aqui a pista da resposta. Guardou a droga no armário de seu quarto. Guardar, galera, é também, o ter em depósito, é também uma modalidade de tráfico. Então, se o camarada ele tem uma quantidade de droga guardada que não seja exclusivamente para uso pessoal, já está praticando de tráfico de drogas. O verbo guardar aqui, ele é um verbo que denota uma conduta permanente. Ele está no estado de flagrância, tá? Desde o dia que ele comprou até o dia que ele se desfizer dessa droga. 23/11, a partir de uma denúncia... Opa! Olha só, qual foi o dia? 23/11. Então, pessoal, durante todo esse período aqui, ele está em estado de permanência. Tá? Ele está em estado de permanência. Então, se ele está em estado de permanência, e ele completou 21 anos, 18 anos durante o estado de permanência, aqui a gente já considera ele, no dia 23, como imputável. Beleza? Já considera ele como imputável. A partir de uma denúncia anônima e munido do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que André penalmente será considerado... Galera, se fosse do ponto de vista processual, aqui a gente já tinha uma tese de defesa, né, para sua segunda fase da ordem. Observa bem, ó, foi através de uma denúncia anônima. E aí, denúncia anônima pode gerar
Mandado de busca e apreensão? Não. Tá? São necessárias realizações, diligências de verificação da procedência da informação. Tá? Que seria um caminho de defesa lá no âmbito processual. Mas, em âmbito penal, ele era imputável, tá bom? Então, André penalmente será considerado, lá, letra A, inimputável, tá errado. Letra B, inimputável, tá errado. Letra C, imputável, show. Podendo responder pelo delito do tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal a teoria da atividade para definir o momento do crime. Exatamente, galera. Pra gente lembrar se o Código Penal adota a teoria da atividade ou não, a gente coloca o luta. Certo? Tempo do crime, teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Só que a ação ou omissão dele é permanente. Correto? Então, mesmo adotando a teoria da atividade, ele será considerado imputável. Por quê? Porque a ação dele é como se fosse um chiclete. Se estica no tempo. Beleza? Então, durante esse esticado chiclete, ele se tornou maior de idade. Então, o adquirir ali é a conduta instantânea, mas guardar é uma conduta permanente. Então, se ele completou 18 anos durante ali o período ali do chiclete esticado, ou entrou em vigor uma lei penal mais gravosa, durante o período ali do chiclete esticado, tanto essa maioridade quanto essa lei penal mais gravosa estão entrando em vigor durante o momento da conduta. A conduta é o chiclete esticado. Beleza? Então aqui o gabarito é Charlie. 3. Em 5/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração a seu aniversário de 18 anos. Então, olha só, que aconteceria dia 9/10. Então, ó, aniversário de 18 anos, 9/10. Dia 5 é o dia que ele queria adquirir, obter o dinheiro, né? Provavelmente vai praticar algum crime. Continuando. Sequestra Danilo. Opa. Pronto. No dia 5/10 ele sequestrou Danilo. A gente sabe que o sequestro, cárcere privado ou extorsão mediante sequestro são crimes permanentes também, né, galera? A gente já sabe o que o examinador vai te pedir aqui, né? Você vê por que é tão bom fazer questões. Você vê que a lógica das questões permanece, tá? Com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para sua libertação. Extorsão mediante sequestro aí, clara. 2 semanas após, a restrição da liberdade da vítima, ou seja, entre a data do sequestro e a maioridade, tem 4 dias de diferença. Só que ele só aconteceu alguma coisa, provavelmente a libertação da vítima, 2 semanas depois. Ou seja, ele já era maior de idade. Já era maior de idade e o crime é permanente, ele vai ser considerado imputável. Beleza? Vamos continuar. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta, letra A, não permite que seja oferecido denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação para a definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. Galera, sim, o Código Penal adota a teoria da ação, a gente viu agora há pouco, no entanto, é ação chiclete esticado. Todo o período em que a vítima está no cativeiro, aquilo ali a gente chama de conduta. É uma conduta permanente. É uma conduta que se protrai no tempo. Beleza? Se ele se tornou maior de idade durante a realização da conduta, mesmo adotando a teoria da atividade, que é o momento da ação ou da omissão, nós temos aí a aplicação da maioridade penal. Tá? Então essa primeira questão aqui está errada. Não permite que seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado. Não. Aqui adota a teoria da ação, tá? Mas a teoria da ação, não, de acordo com essa visão da primeira da alternativa A, não levou em consideração que o crime é permanente. Tá? Então, realmente adotou a teoria da ação. O tempo do crime, ação. Essa parte não está errada. O que está errado é achar que só porque adotou a teoria da ação, você só leva em consideração o momento da captura da vítima. Não o período de todo o encarceramento dela. Letra C, configura fato típico, ilícito culpável. O culpável aqui quer dizer que ele é imputável, tá bom, pessoal? Podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável, pronto, tá só sendo redundante, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Sim, na forma qualificada. Deixa eu ver se tem alguma modalidade da vítima. Não, é porque foi praticado mais de 24 horas, né? Então é a modalidade qualificada, esse é o gabarito. Beleza? Vamos lá, questão 4. Silvio foi condenado pela prática de roubo ocorrido 10 de 1 de 2017. Por decisão transitada em julgado em 5/3/2018. A pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo de pena por Silvio, foi editada em 23 de 4 de 2018 a Lei 13.654,
excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca do crime de roubo. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio. Galera, essa questão caiu muito, tá? No período da edição da Lei 13.654. Por quê? O que aconteceu? Ela queria majorar a pena do roubo praticado com emprego de arma de fogo. E você tinha lá uma causa de aumento de pena, no inciso 1º do parágrafo 2º, era o emprego de arma. E aí, qual era o entendimento doutrinário e jurisprudencial? A arma ali era tanto arma branca quanto arma de fogo. Aí o examinador, querendo aumentar essa pena, ele cria o parágrafo 2º-A, uma causa de aumento de pena maior quando houvesse emprego de arma de fogo. Só que aí ele revogou o inciso 1º, que falava de arma, no sentido genérico. Qual foi a consequência? Se lá no 2º-A diz só arma de fogo, você excluiu o genérico que dizia arma, automaticamente houve ali uma exclusão da qualificadora pelo emprego de arma branca. Automaticamente houve essa exclusão. Então nós temos aí uma novatio legis imelius, também chamada de lex meteor, ou simplesmente lei benéfica. Exclui uma qualificadora. Gerou a causa de aumento de 1/3. E a norma penal benéfica, ela retroage para beneficiar. Ainda que haja o trânsito em julgado. Ainda que haja o trânsito em julgado. Tá bom? Então nesse caso aqui, como é uma lei penal benéfica, a intenção era ser maléfica, a intenção era aumentar a pena pelo emprego da arma de fogo. No entanto, o examinador papou mosca. O legislador, melhor dizendo, ele papou mosca. Por quê? Porque ele excluiu o termo genérico arma para botar uma causa maior de aumento de pena para arma de fogo e se esqueceu que o genérico arma incluía arma branca também. Aí o pacote anticrime resolveu isso e criou um inciso específico para a arma branca. Então, nós temos aí uma hipótese de nova lei benéfica e ela retroage mesmo após o trânsito em julgado, tá bom? Vamos lá, letra A. Não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não. Pode, inclusive, se houver o trânsito em julgado. Em relação ao abolício crimes, inclusive tem previsão expressa no Código Penal, tá? Que mesmo após o trânsito em julgado. B. Poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento. Certíssimo. Galera, essa questão de requerer ao juízo da execução, eu falei para vocês na aula. E quando a sentença já tiver transitado em julgado, quem aplica essa nova lei benéfica ou abolício crimes, também é uma espécie de lei benéfica, só que é benéfica total, né? Que ela exclui o crime. Nessa hipótese é o juiz da vara de execuções penais, tá bom? E, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Certíssimo, gabarito, bravo. Eu não me recordo aqui, mas eu acho que é a súmula 611 do Supremo. Até que tem a 611 e tem a 711, eu sempre... Mas eu acho que é a 611, que diz que você pode pleitear perante a VEP. Próximo. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de crime, determinado crime, e se encontrava em cumprimento dessa pena. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu acho que você já imaginou, né? Todas essas questões são dos exames da ordem anteriores, tá? Todas, 100%. Tá? Entre 2013 e 2015 e 2023, tá? Todas as questões desse período, de cada tópico do seu edital, eu vou abordar aqui. Vamos lá, desculpa. Jorge, condenado definitivamente pela prática de determinado crime, se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de idêntico ao cometido por... Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas, o famoso abolício crime. Ao tomarem conhecimento da vigência da nova lei, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que... Aqui, galera, ele quer saber se você conhece a súmula, tá? Que é possível aplicar mesmo após o trânsito em julgado, tá bom? Na verdade, isso não é súmula, isso está no Código Penal. E após o trânsito em julgado, na verdade, a súmula diz que quem aplica é a VEP, a Vara de Execuções Penais. Vamos lá. Deverá esclarecer que, letra A, não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão da sentença condenatória já transitada em julgado. Errado. O abolício crime atinge as sentenças, os processos em curso, os processos com sentença sem trânsito em julgado, processos com sentença com trânsito em julgado, não importa, tá, galera? Não importa, ele alcança todos os casos. Letra B, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, certo? Abolício crime é uma causa extintiva da punibilidade, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais. Não, essa parte tá errada, tá? Só os efeitos penais, tá bom, pessoal? A abolício crime só exclui os efeitos penais, ela não exclui os efeitos civis. Aí são todos os efeitos penais. Porque a graça e o indulto, ela só exclui os efeitos secundários, os efeitos primários. Mas a abolício crimes exclui todos os efeitos penais. Tá bom? Letra C, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extras penais. Show de bola, gabarito Charlie. Professor, aonde eu consigo, professor, essas questões? Galera, eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou criar. Na verdade, eu já criei, tá?
um grupo, uma comunidade no WhatsApp, no qual vai estar descrito lá, vai estar lá na descrição dessa comunidade um link de uma pasta do meu Google Drive. E se você clicar nessa pasta, você vai encontrar os slides das aulas e as questões em PDF que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Meu objetivo com esse grupo é compartilhar esse material com vocês e eu vou criar também dentro da comunidade, melhor dizendo, um grupo. É um grupo para galera que gosta de interagir, que gosta de compartilhar questões, que gosta de falar sobre o dia da prova, de como foi a prova, enfim. Eu sei que muitas vezes o nosso estudo é para concurso, e aqui o de vocês não deixa de ser um concurso, né? Apesar de tecnicamente não ser um concurso, mas a preparação é como se fosse. Eu sei que é uma jornada solitária. E tem pessoas que gostam de interagir, gostam de conversar sobre o assunto. Então eu criei um grupo no WhatsApp específico para a galera que vai fazer o próximo exame de ordem. Então se você quiser integrar esse grupo, é só clicar no link, tá? Para participar da comunidade. E aí dentro da comunidade, você pede para participar do grupo, tá bom? Meu WhatsApp vai estar lá dentro também. Qualquer dúvida que você tiver, quiser falar comigo, eu nem sempre respondo com muita velocidade, tenho que admitir. No entanto, vai ser um prazer estar falando com alguns de vocês, tá? Claro que no futuro, quem sabe, eu colocar, disponibilizar para vocês algum curso preparatório. Eu falo isso, quem sabe, porque gosto de ser nomeado no concurso público. Passei no concurso delegado do Amazonas, estou aguardando só a nomeação. Então, quem sabe, se eu tiver tempo, eu pretendo mais na frente disponibilizar para vocês algum tipo de curso preparatório para a OAB com esse nível de direcionamento, tá? Específico para a OAB, tá bom? Então eu vou comentar lá com vocês, quem quiser adquirir o curso, quem não quiser continua no grupo, tá? Só não sai da comunidade, tá bom? A comunidade é só para aviso. Quem fala na comunidade? Só eu. É porque a estrutura da comunidade do WhatsApp é assim, só o titular da comunidade que fala, tá? E em relação aos grupos ou ao grupo, aí qualquer um de vocês podem participar, tá bom? Não querendo participar do grupo, participe pelo menos da comunidade. Porque lá na comunidade, se tiver uma live, se tiver um vídeo novo, tiver um conteúdo importante, uma novidade importante, eu vou compartilhar lá com vocês, prometo não perturbá-los. Tá? Eu posto muito pouco nas comunidades que eu crio, tá bom? Agora no grupo não, o grupo é livre, falem o que quiser lá, podem interagir à vontade, tá? Mas na comunidade só eu posto. Então se você quiser fazer parte só da comunidade, de vez em quando, raramente receber algum aviso meu, faça parte da comunidade, lá vai ter o link também do meu Drive. E se por outro lado você quiser participar do grupo também, é só pedir para entrar no grupo. Decidiu sair do grupo, saia só do grupo, não saia da comunidade, para você sempre receber as nossas novidades, tá bom? Vamos então continuar. Lembrando que esse arquivo aqui estará disponível para vocês, tá? Então vocês terão o slide da aula que eu vou disponibilizar e o arquivo em PDF com as questões, tá bom? E aí criem lá também no seu Drive uma pasta lá de OAB, direito penal. Aí você baixe para lá tanto o slide quanto também como é que eu chamo? Os exercícios, tá? Um PDF dos exercícios. Tenho certeza que vai ajudá-los muito, tá? Tenho certeza absoluta que vai ajudá-los muito na preparação de vocês. Até porque uma das vantagens do PDF em relação à plataforma de questões é que o PDF você pode revisar por questões. Como assim revisar por questões, Jefferson? Você, por exemplo, riscou, anotou, fez uma remissão no próprio material seu de questões em PDF. O que vai acontecer? Na hora de revisar, você vai acessar isso mais rápido. Tá? Suas marcações, tá? Pode marcar. Quase todos os programas hoje em dia de PDF, de leitor de PDF, tem a possibilidade de você realizar marcações, escrever no PDF. Eu acho que isso vai ser muito útil no seu estudo, revisar por questões, principalmente ali na reta final de estudo para a prova. Bom, vamos voltar. Francisco, brasileiro, é funcionário, perdão. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Opa! Se ele é funcionário público e ele pratica qualquer crime contra a administração pública, ele responde na modalidade de extraterritorialidade incondicionada, tá, pessoal? Eu já imagino como é que vai ser a questão. Continuando. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Galera, se é incondicionada, tanto faz se foi julgado em Portugal ou não. Se é condicionada, se ele foi julgado em Portugal, não pode ser julgado no Brasil. Se é incondicionado, como é o caso aqui, crime praticado contra a administração pública a seu serviço, aí nesse caso não importa se foi julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, letra A, ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato. Poderá sim, pessoal. Estamos diante de uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1º. Tá? Salvo engano, a linha B ou C. Uma das duas. B, ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal. Não. Tá errado. É indiferente se ele foi julgado, não julgado, condenado ou absolvido. Tá? É uma hipótese incondicionada, tá bom? Letra C, ele pode ser julgado também no Brasil pelo mesmo fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida
Não, pessoal. Artigo 8º do Código Penal. Se as penas forem diferentes, por exemplo, foi condenado lá por multa, aqui por prisão. A pena de lá serve como atenuante da pena daqui. Agora, se foram condenadas por penas idênticas, uma bate na outra. Então, foi condenado aqui a 3 anos e lá a 1 ano. Aqui ele só cumpre 2. Então, essa parte aqui final, totalmente diferente, a parte que está errada. Letra D, ele poderá ser julgado também no Brasil, por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, caso de nova condenação. Certíssimo, galera, gabarito D. Aqui nós temos o artigo 7º, inciso 1º, e também o artigo 8º da lei. Código Penal, melhor dizendo. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de... Ó, mais uma vez. Ela nasceu em 23 de janeiro. Só que, dia 15 de janeiro de 2017, galera, quanto que ela completaria? Pensa assim, ó, na hora de fazer a matemática básica, eu vou te ajudar. Sei que você é do direito, você precisa de ajuda nessa área. Na hora de fazer uma matemática básica para calcular 18 anos, o que você faz? Você soma 20 e diminui 2. Tá? Quando que ela completaria 20 anos? Em 23 de janeiro de 2019. Certo? 2019. Menos 2, 23 de janeiro de 2017. Tá? Então ela completaria ali 18 anos em 23 de janeiro de 2017. Então, 15 de janeiro ela ainda não tinha 18 anos. Vamos ver, vai falar de algum crime permanente aqui, provavelmente. Decide sequestrar Felipe. Pronto. Acabou. Já sabe que é crime permanente. Por 10 dias, para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado. Então, ela decide. No 16 ela executa. Então, o dia que ela decide é indiferente. Trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo, assim, se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara. Não importa, né, galera? Olha só. Tá, mais uma vez. 9 dias após. Vamos lá. Entre o dia ela realiza o sequestro e o aniversário dela, entre essas duas datas, quantos dias transcorreram? Quantos dias transcorreram? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 dias, certo? E a polícia estourou o cativeiro 9 dias. Tá? Com 9. Ela já era maior de idade. Beleza? A resposta vai passar por essa informação. Próximo. Considerando que 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor nova lei, caramba, não tem maior idade e a nova lei, mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão, não mais de 1 a 3 anos. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime 48, sequestro e cárcere privado, na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, caso de condenação, a pena de 1 a 5 anos de reclusão. Galera, perfeitamente possível, tá? Perfeitamente possível, porque ela entrou em vigor na data do aniversário dela. E a data do aniversário dela ocorreu 7 dias após o sequestro. E a pessoa ficou no cárcere 9 dias. Ou seja, dia 23 de janeiro, ela se tornou imputável. No 23 de janeiro, a pena foi aumentada. E, de acordo com a súmula 711 do Supremo, a lei nova prejudicial ela se aplica caso ela entre em vigor durante a permanência do crime. Por quê? Porque é a conduta chiclete. Crime permanente, a conduta ela se protrai no tempo por vontade do agente. Então, essa conduta aí que está esticada é conduta. Quando a gente pensa em conduta, a gente pensa só na conduta instantânea. Não. Tem um crime instantâneo, mas também tem um crime permanente, que a conduta se protrai no tempo, tá bom? Então aqui tanto é maior de idade, quanto também vai responder pelo crime com a pena mais grave, de 1 a 5 anos. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deverá pleitear e terá a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do processo. Enrolou. Cara, isso é muita maldade, cara. Tudo isso aqui não serviu pra nada. Isso aqui não serviu pra nada, tá? Joga fora. É difícil fazerem isso, mas joga fora. Por quê? Esse é o gabarito. Só queria isso aqui, ó. Só queria isso aqui, ó. Pena mínima de 1 ano, tá? E aí você sabe que aqueles institutos de justiça penal negociada, que são transação penal, ou transação civil também, mas transação penal, suspensão condicional do processo, as duas estão na 9.099, e o acordo de não persecução penal podem ser oferecidos. Se não oferecer, o advogado pode pleitear ao Ministério Público. Quem oferece é o Ministério Público, não é o juiz, tá, pessoal? Então, nesse caso aí, como a pena mínima, quando a pena é igual ou inferior a 1 ano, você tem a aplicação da suspensão condicional do processo, tá? Vamos revisar rapidamente, ó. Transação penal,
pena máxima menor ou igual a 2 anos. Atenção condicional do processo, tudo isso aqui eu vou ministrar para vocês em aula específica, tá? Para quem sabe é uma revisão, para quem não sabe, não se desespere porque vou falar de novo lá na frente. A pena menor ou igual a 1 ano. O ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, foi introduzido no pacote. Uma pena mínima menor 4 anos. Não é menor ou igual, é menor. Tá? Menor. Lembra, crime de roubo. Pena mínima 4 anos. O crime é punido com pena de 4 a 10 anos. Pena mínima é de 4 anos. Cabe a NPP? Não cabe por 2 motivos. Primeiro, porque não cabe por um crime praticado com violência ou grave ameaça. Mas, em segundo lugar, não caberia porque trata-se de um crime com pena mínima de 4 anos. Não basta ser de 4 anos, tem que ser inferior a 4 anos. Ou filho. Vou tirar aqui da cena. A pena mínima. Show de bola, galera? Vamos prosperar, então. Oitavo, revoltado com a conduta do ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo. No meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro, com o qual estava insatisfeito, a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a afirmativa correta. Galera, olha só. Quando eu dei aula para vocês, dei alguns assuntos que eram menos importantes. Continuam sendo, tá? Continuam sendo. Primeiro é da extraterritorialidade condicionada. Cai muito menos do que a incondicionada. Inclusive, fizemos 2 questões de incondicionada e fizemos uma só de condicionada, no caso do violência doméstica. E aí, condicionada é mais difícil. Tem mais hipóteses para você estudar e memorizar. Certo? Então aqui a gente tenta dar um caminho mais fácil para vocês. E, só que, claro, no momento que a gente faz a questão, a gente usa a questão para aprender um assunto que a gente não aprendeu durante a aula. E, afinal de contas, a gente também faz o estudo reverso. Usa a questão para complementar o conteúdo, tá bom? Aqui tem um assunto que estava lá na aula de vocês, no slide, só que estava cinza. Que são os territórios brasileiros ficção jurídica, tá? Ou por equiparação. Como assim, Jefferson? Existem as hipóteses de extraterritorialidade, mas existe também o território do Brasil fora das fronteiras por ficção. Quer dizer, quando o crime é praticado nesse território equiparado, ele é considerado sendo praticado dentro do Brasil. Quais são essas hipóteses? Essas hipóteses são relacionadas à aeronave, são relacionadas à embarcação. Tá? Se uma aeronave estiver brasileira ou estiver a serviço do Brasil, incluindo aí aeronaves militares, aeronaves do governo, qualquer crime praticado dentro delas são considerados como sendo praticados dentro do Brasil. Quando a aeronave estiver a serviço do Brasil, tá? Quando ela estiver a serviço do Brasil. Tranquilo? Agora, quando ela for privada, se ela for de bandeira brasileira, aí o crime será considerado praticado no Brasil quando essa aeronave ou essa embarcação estiver sobrevoando ou navegando em águas internacionais. Beleza? A aeronave a serviço do Brasil, embarcação a serviço do Brasil, qualquer lugar que ela tiver. A aeronave privada de bandeira brasileira, navio, embarcação, bandeira brasileira. É considerado território brasileiro quando estiver em águas internacionais. Show? Tendo isso em vista, vamos lá para a letra A, fazer a leitura da letra A. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da territorialidade. Certíssimo. Por quê? Porque essa aeronave ela é considerada território nacional por equiparação. Show? É um tema, como eu disse, que a aplicação da lei penal que a FGV explora também temas secundários. Mas é uma questãozinha só, você não precisa se preocupar muito, que só com essa explicação eu acredito que é mais do suficiente para complementar o seu estudo. Tá? 9. João, primário de bons antecedentes, utilizando-se de um documento particular falso criado por terceira pessoa exclusivamente para tal fim. Aqui nós vamos estudar o princípio da conjunção, provavelmente. Obteve indevida vantagem econômica em prejuízo de Ramírez, exaurindo o potencial lesivo da documentação. Galera, aqui a gente estudou lá na conjunção que quando o indivíduo ele usa um documento falso, o uso de documento falso já é um crime. A especial engano é o 304 do Código Penal. Tem a falsificação de documento e tem o uso do documento falso. A pena pelo uso do documento falso é idêntica à da falsificação. Tá? No entanto, se ele utilizar esse documento falso para dar um golpe em alguém, para praticar um estelionato, por exemplo, o crime fim absolve o crime meio. Então, o estelionato absolverá o uso do documento falso. Ah, mas a pena do uso do documento falso é mais alta. Não importa. A pena do estelionato, o fato da pena do estelionato ser menor, é indiferente. Tá? O importante é que o crime absolve o crime. Esse aqui é um tema simulado muito antigo já do STF. Descobertos os fatos, dias depois, foi oferecida a denúncia pela prática do crime de estelionato e uso de documento falso, público particular falso. Concurso formal.
estando tipificada sua conduta da seguinte forma: 121 e 304, combinado com 298 na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Em resposta à acusação, buscando possibilitar que o Ministério Público essa proposta de suspensão do processo, que é a suspensão condicional do processo, com pena mínima até 1 ano. Nós vimos aqui, vimos ainda hoje, né? Só que passou aqui. O estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. Então cabe suspensão condicional do processo. Agora, como o Ministério Público denunciou junto com o uso de documento falso, aí no concurso de crimes, você leva em consideração a causa de aumento de pena do concurso formal. Então fica superior a 1 ano, não caberia suspensão condicional do processo. Então o que o advogado já faz de cara? Ele já afasta o uso de documento falso para voltar a ser estelionato e, consequentemente, caber a suspensão condicional do processo. Tá? Em resposta à acusação, buscando possibilitar que o Ministério Público essa proposta de suspensão do processo, deverá o advogado João requerer o reconhecimento, desde já, de crime único, com base na aplicação do princípio, molezinha, da consunção. Tranquilo, né? Inclusive, esse caso aqui é o exemplo que a gente tem na aula. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena de 6 meses a 3 anos, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2020 e 1 de dezembro de 2020, tal delito passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. Bom, em 20 de dezembro de 2020, quer dizer, dentro aí da vigência da lei temporária, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado, em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas sanções do 163, parágrafo 1, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de... Galera, olha só. Tá bem tranquilo para você, tá? Sem nenhuma dúvida. Entre o dia de agosto e 31 de dezembro, estava em vigor uma lei temporária, aumentando o tempo pena pelo crime de dano ao patrimônio público. O camarada, ele pratica a conduta aqui, ó. Correto? Ou seja, durante a vigência da lei temporária. Você sabe que a lei temporária, ela para de vigorar após o fim do termo final. Então, após 31 de dezembro, o crime de dano ao patrimônio público retornaria à pena normal, 6 meses a 3 anos. Correto? Portanto, aparentemente, houve uma novatio legis immelius, ou uma nova lei benéfica. No entanto, previsão expressa do Código Penal, quando o crime é praticado durante a vigência de uma lei temporária, ela continua produzindo efeitos, essa lei temporária, mesmo após a sua vigência. Ou seja, aqui foi a sentença do destruidor aqui do patrimônio público. Essa sentença ocorreu após o fim da vigência da lei. E aí, eu aplico a lei nova? Não, pessoal. Você aplica a lei temporária. Tá? Tem uma previsão expressa no Código Penal dizendo que, quando o crime for praticado na vigência da lei temporária, essa lei temporária vai produzir efeitos até mesmo após o fim da sua vigência. Tá? Esse crime será julgado com base na lei temporária. Vamos pensar numa situação diferente, tá? Que não seja uma lei temporária. Vamos falar de uma lei... Ó, 1, lei 2, lei 3. A lei 1 tem uma pena de 1 a 4 anos. A lei 2 tem uma pena de 2 a 6 anos. A lei 3 tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Certo? A meses não. A 3 anos. E o crime foi praticado aqui. Galera, se a sentença foi proferida aqui, qual lei que eu vou utilizar? A lei 1, a lei 2 ou a lei 3? Pessoal, a lei 3 não é mais benéfica? Se a lei 3 é mais benéfica, ela retroage ao momento do fato e ela que será aplicada na sentença. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, por quê? Porque a lei penal mais benéfica retroage, tá? Só que aqui em cima eu não sigo essa lógica. Aqui em cima eu sigo a seguinte lógica. Se o crime for praticado durante a vigência da lei temporária, não importa se a lei temporária é mais gravosa, é mais benéfica, não interessa. Eu vou aplicar a lei temporária. Expressa previsão legal. Ou apagar. Vamos para as alternativas. Em caso de condenação, a pena de 6 meses a 3 anos. Não será de 6 meses a 3 anos. Por quê? Porque o crime foi praticado durante a lei temporária, e durante a lei temporária o crime era de 2 a 5 anos. B, 2 a 5 anos de detenção, beleza. Pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Correto, pessoal. O que é ultratividade? Ó, extratividade é a capacidade que uma lei tem de produzir efeitos para além da sua vigência. A extratividade se divide em retroatividade e ultratividade.
Retroatividade, retroage, vai para trás. Ultratividade, vai para frente. Esse vai para trás ou vai para frente, o marco referência é a data do crime, tá? É a data do crime. Então a lei temporária, ela tem ultratividade gravosa porque ela produz efeitos após o fim da sua vigência, mesmo que os efeitos sejam prejudiciais. Bom, gabarito, cadê essa? Não vou nem... Tá? Galera, é isso. Fizemos aí bastante questões de um tema que é relativamente denso, tá? Tô falando em comparação com outros temas do direito penal. Você vai ver que em outro, por exemplo, concurso de agente, é um tema que pode ser extremamente denso do ponto de vista doutrinário, a FGV cobra bem superficial, bem mesmo, tá? Já o tema da aplicação da lei penal, a FGV pesa a mão. Ela cobra todos os temas que ela pode cobrar. Claro que existem ainda degraus, pessoal. Claro que ainda existem degraus, tá? Não quero iludir vocês. No entanto, no padrão FGV de direito penal, a cobrança da aplicação da lei penal está ali no nível moderado, não está no nível fácil, tá? Se você conseguiu fazer essas questões, parabéns. E a dica é sempre que você primeiro faça as questões, depois ouça a correção. Eu vou ver se eu lembro de falar isso nas próximas vezes. E se você não foi bem, não se preocupe. Revise essas questões. Inclusive já prontas, já feitas. Releia as questões, tá? Marque as que você errou, marque as que você teve dúvida. Por quê? Porque quando você marca que você teve dúvida, você consegue construir um relatório de erros mais na frente. E esse relatório de erros acelera em muito o estudo. Por quê? Porque lá na reta final você não pode voltar a errar o que você já errou antes para sua prova. Então você vai ler só o que você errou. Mas como é que você vai ler só o que você errou se você não tem marcado? Então marque. Tá? Usa uma caneta diferente, usa uma marcação aí que você achar que seja suficiente para identificar as questões que você teve dificuldade e as que você marcou errado. Beleza? E fazendo assim, com certeza, você terá um excelente material de revisão para a semana da prova. Galera, sucesso. Nos vemos na nossa próxima aula. Nós vamos começar a falar já de teoria do crime. Forte abraço a todos.